Mas antes de eu sair, povo abençoado, eu quero dizer o seguinte: nós ouvimos que nós tivemos 2 conferências da Bíblia aqui no Escritório Central, que tem acontecido até de manhã, grandes conferências aqui que terminaram ontem. E eu quero reiterar o seguinte: vocês estão muito cientes da visão de 29 de janeiro do ano de 2023. Novamente, a visão do Senhor, quando Deus Pai no céu decidiu falar com a igreja diretamente em 29 de janeiro do ano de 2023, por volta da 1h20 da tarde exatamente. Eu sei que depois disso o Senhor tem falado tanto a respeito da gloriosa vinda do Messias, 22 de março de 2024, 20 de novembro de 2023, todo o tempo até o fim, até mesmo recentemente, ainda falando a respeito da gloriosa vinda do Messias no ano de 2025. Agora, particularmente, especificamente, sobre a visão de 29 de janeiro do ano de 2023, à 1h20 da tarde, naquela visão, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me conduziu a ler a Escritura em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7 ao 13, a igreja em Filadélfia. A igreja celebrada, a igreja modelo, a igreja arrebatada. Eu realmente queria ler sobre esta igreja. Eu queria que vocês soubessem, eu queria saber quão amada é esta igreja diante do Senhor, porque aquela igreja parece ser a igreja modelo que o Senhor está apresentando para as nações, para que vocês sejam como esta igreja e entrem no reino de Deus. Porque eu vi que Ele abre a porta para aquela igreja para entrar no reino de Deus. E nós vimos que Apocalipse 3:10, Ele promete àquela igreja que eles não verão a tribulação e que eles vão entrar no reino de Deus. Então, naquela tremenda visão, 29 de janeiro do ano de 2023, à 1h20 da tarde, o Senhor me levantou enquanto eu estava lendo aquela escritura a respeito da igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, do 7 ao 13, quando eu cheguei no lugar onde ele está descrevendo a nova cidade, a cidade de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, o lugar que Ele preparou para os seus amados. Então, o Senhor, Ele me fez adormecer instantaneamente naquele momento, Ele me levantou naquela visão e Ele me fez voar como em um voo panorâmico e Ele me mostrou a cidade da Nova Jerusalém. E quando Ele me mostrou a Nova Jerusalém, eu pude ver até mesmo os contornos da cidade, a silhueta dos prédios, como são as pontas dos edifícios, a parte de cima, terminando em pontas assim, outros tinham outros desenhos. Eu vi, era como uma cidade banhada a ouro, como uma cidade branca que foi banhada a ouro, com pó de ouro, foi derramado sobre ela, uma cidade rica, uma cidade preciosa. Talvez não tenhamos palavras nesta vida para descrevê-la. Então, por vós, Ele falou, e Ele disse, Deus Pai, Ele mesmo falou e disse, o lar eterno dos justos. Novamente, o Senhor Todo-Poderoso, em 29 de janeiro de 2023, à 1h20 da tarde, quando eu estava lendo a respeito da igreja amada que entra no arrebatamento, então o Senhor me roubou em uma visão e Ele me levou lá em cima e me mostrou a eternidade, o estado eterno. E Ele me mostrou a cidade da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa. A santa preparada para o seu povo amado. E naquela tremenda visão, Ele me mostrou a cidade da Nova Jerusalém, o estado eterno, a eternidade de Deus preparada para o seu povo amado. Então, por vós, Deus Pai, Ele mesmo falou e disse, o lar eterno dos justos. Então, Ele me enviou até vocês. E vocês se lembram que em 29 de janeiro de 2023, no momento que eu acordei daquela visão, interrompeu
interrompi os seus cultos de domingo e eu anunciei isso para vocês. Agora eu quero usar isso hoje, antes de eu liberá-los de volta aos seus cultos, com estas enormes e eternas bênçãos de Deus. Eu quero usar isso hoje para poder reacender a sua preparação, reacender a sua memória a respeito da hora na qual estamos. Nós estamos em um tempo tal, quando o Senhor enviou os seus servos para anunciar aos 4 cantos da terra a gloriosa vinda do Messias. Em outras palavras, a gloriosa vinda do eterno reino de Deus, que o reino de Deus está vindo e todos precisam se preparar globalmente. Então vocês veem muito claramente que o Deus Todo-Poderoso, no livro de João, capítulo 14, João 14, versículo 2, Deus promete, Ele promete, o próprio Jesus, quando Ele estava partindo, Ele disse que Ele estava indo para a casa do Pai. Ele chama o céu de a casa do Pai, que Ele vai lá e há muitas mansões lá, muitas habitações lá, e que Ele está indo lá para preparar um lugar para vocês, os justos. E que quando Ele fizer isso, Ele voltará e vai levar vocês para estar com Ele. E Ele deu uma instrução, que enquanto Ele vai preparar o céu, no céu um lugar para vocês, vocês também precisam preparar a terra para aquele tempo, preparar os povos, as nações. Então há 2 preparações, uma está sendo preparada lá em cima pelo próprio Senhor, e a outra, o seu dever e a sua responsabilidade nesta terra. O lar eterno do justo está sendo preparado, e nós vemos que em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, ele diz que a sua pátria, a sua cidadania está no céu. Que vocês que são nascidos de novo, vocês têm que constantemente se lembrar de que vocês que receberam Jesus, se arrependeram e se apartaram do pecado, vocês têm que perpetuamente, constantemente, serem relembrados em vocês mesmos de que vocês não pertencem a este mundo, que a sua cidadania está no céu e não aqui. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que no momento quando você aceita a salvação da graça, o evangelho da graça, e se arrependem e são nascidos de novo e recebem Jesus, Ele está dizendo que neste exato momento, automaticamente, você renuncia à sua cidadania nesta terra, à sua cidadania deste mundo, e vocês se tornam cidadãos do glorioso reino de Deus. E é por isso que em Hebreus capítulo 11, versículos do 10 ao 40, ele diz que você deve estar buscando uma pátria superior, uma cidade superior, uma cidade cujo arquiteto é Deus, a cidade eterna, a cidade santa, o lar eterno dos justos, o lugar aonde não haverá morte, não haverá pecado. E é por isso que no livro de João, capítulo 18, versículos 33 a 36, Jesus mesmo disse que este mundo não é o nosso lar. Este mundo não é o nosso lar. E então, ele diz muito claramente em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, ele diz que, mas de acordo com a promessa de Deus, nós estamos esperando um novo lar, um novo céu, uma nova terra, aonde os justos habitarão, o lar eterno dos justos. Este é o encorajamento que eu quero dar nas suas igrejas hoje, enquanto me preparo para sair deste país indo para a Costa do Marfim, para que vocês possam saber que este mundo não é a sua casa. Em 2 Pedro 3,13 ele diz, mas de acordo com a promessa de Deus, nós esperamos ansiosamente
um novo lar, um novo céu, um novo país, uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos justos, aonde habita a justiça. E você vê que o Senhor está explicando esta casa em Apocalipse 21, onde ele diz: e ele me levou, o Espírito do Senhor me levou e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Este é o seu lar. Há confusão neste mundo, na igreja hoje. O diabo mentiu para a igreja e eles mudaram a forma como eles percebem a salvação e confundiram eles, fazendo com que eles achem que este mundo é o lar deles, a igreja globalmente. A razão pela qual nós vamos até eles para prepará-los e corrigi-los, para trazê-los a eles o entendimento, é porque o diabo mentiu para a igreja, dizendo que este mundo é o seu lar. Eles acham que esta é a casa deles, onde eles devem aspirar e lutar para viver eternamente aqui. De forma nenhuma. O Senhor diz que, de acordo com as suas próprias promessas, mantendo as promessas de Deus, nós estamos aguardando ansiosamente o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a casa dos justos, aonde a justiça habita, a casa justa dos justos. E em Apocalipse, capítulos 21, no versículo 22, ele fala desta cidade, 21 e 22, esta casa que vocês em suas... É para isso que vocês estão na igreja hoje se preparando. Eu sei que muitas vezes as ocupações desta vida, sobre o seu casamento, seus filhos, a mensalidade escolar ou a escola não é boa, você tem que mudar de escola, eles têm exames, o teu trabalho, desemprego, sua situação. Algumas vezes as coisas que estão acontecendo nesta vida vão te enganar. As misturas desta vida vão te iludir. Pode fazer com que você foque nesta terra, porque você está ocupado demais com as preocupações da vida. Mas eu quero te encorajar hoje, que não importa o que quer que esteja acontecendo na sua vida, não importa a estação da sua vida hoje, por favor, não perca o foco deste lar eterno que o Senhor preparou para vocês e prometeu para vocês e nos enviou para anunciar para vocês. Então, com esta promessa, você vê que no livro de Mateus 24, versículos 36 ao 44, o dia quando você for para aquela casa, lembre-se que há somente dois destinos: ou o eterno lago de fogo, ou a casa eterna dos justos, a nova Jerusalém, que desce de Deus, da parte de Deus, a cidade de ouro, a cidade santa, onde haverá eterna celebração da vida com o Senhor. Então o Senhor vai adiante para te relembrar. Em Mateus 24, 36 a 44, ele diz: entretanto, o dia da sua entrada naquela cidade, ninguém sabe aquele dia. Aquele dia nenhum homem sabe. O dia e a hora não são conhecidos. Isso significa que onde quer que você esteja nas suas igrejas, você sempre tem que estar prontos. Você sempre tem que estar prontos. Vocês têm que viver. Vocês têm que estar neste culto de domingo hoje, como se este fosse o dia quando o Messias chega. Este é o despertamento e encorajamento que eu quero trazer para vocês. Mateus 25, 13, ele diz a mesma coisa. Portanto, vigiai, porque a respeito deste dia ninguém sabe. Este dia ninguém sabe agora. Ninguém sabe aquele dia ou hora. Mas ele encoraja vocês. Em Lucas capítulo 2, do 8 ao 14, ele diz que quando Jesus estava vindo para ser encarnado, durante a primeira vinda na terra, as profecias foram dadas pelo profeta do Senhor, Isaías e muitos outros, que quando o tempo chegou para Jesus ser encarnado, para vir à terra, sair do céu, dizer bye-bye para os anjos e para o Pai no céu e vir na missão da libertação. Quando ele veio, a Bíblia
encoraja vocês. Lucas capítulo 2, do 8 ao 14. Que quando aquela hora da chegada do Messias na manjedoura na terra para trazer a missão da libertação na terra, quando essa hora chegou, ele veio aos pastores que estavam mantendo uma vigília noturna. Em outras palavras, outras pessoas estavam dormindo, outras pessoas estavam envolvidas em outras atividades, outras pessoas consumidas com as preocupações desta vida. Mas os pastores que costumavam pastorear os cordeiros sem defeito para o sacrifício do templo no monte do templo, eles estavam comprometidos e consumidos pela missão de Deus. O sacrifício, ele veio àqueles pastores. O anjo veio e anunciou para eles na vigília noturna deles, ele anunciou para eles: veja, o rei nasceu, o rei chegou. E o Senhor usa isto para encorajar vocês, que, portanto, vocês também precisam manter a vigilância. Vocês precisam ser possuídos e ser achados, ser pegos no dever do Senhor, no dever do Evangelho. Ele diz que quando o anjo veio, ele anunciou para eles que, veja, ele chegou em Belém. No mesmo Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32, você encontra um homem lá chamado Simeão. Foi prometido a Simeão que ele não morreria até que ele visse o Messias do Senhor, o Cristo do Senhor, a glória de Israel, a luz das nações. E você vê que Simeão estava perpetuamente esperando pelo Senhor. E quando aquele dia chegou, Simeão contemplou o Cristo do Senhor. Então o Senhor está usando isso para encorajar vocês, povo abençoado, em Lucas 12, do 35 ao 40, que ele está vindo para aqueles que estão esperando por ele. O Senhor Jesus, o Messias, ele está vindo para levar a igreja. Por quê? Porque o juízo de Deus está vindo. Deus tem que libertar a terra. Mas antes dele julgar a terra e tirá-la de Satanás para trazer o seu reino, antes dele fazer isto, Deus primeiro tem que resgatar a sua igreja. Ele tem que levar o seu povo amado para dentro da segurança do céu. E depois disso, Deus vai intervir diretamente. Eu vi estes eventos da tribulação. Ele vai intervir diretamente no conflito entre o pecado e a santidade. O conflito entre Satanás e o Senhor. Deus virá diretamente agora com fúria, com juízo, para purificar a terra. Mas antes dele julgar, ele quer resgatar a igreja. Vocês que estão me ouvindo hoje, ele tem um plano para vocês. Ele tem um protocolo para vocês. Ele tem um protocolo de segurança e um plano para resgatar e evacuar vocês aqui antes do juízo. Esta é a diferença entre vocês que são nascidos de novo e os que não são nascidos de novo. Porque vocês pertencem ao Senhor. E antes dele trazer o seu juízo, é a natureza própria dele, Jeová, Deus Pai, meu amigo. É a natureza dele, que antes dele julgar, ele resgata o seu povo, para que eles não sejam passados à espada, para que Deus não ponha ao fio da espada o justo e o iníquo. É por isso que ele virá arrebatar a igreja. Depois disso, ele vai intervir diretamente na terra com o juízo de Deus. Por que que ele intervém? Para que o pecado jamais vença, para que Satanás nunca vença, para que a iniquidade jamais vença, para que o reino das trevas jamais vença, para que o reino de Deus possa vencer no final. Tem que vencer no final. Depois disso, ele vai libertar a terra e vai estabelecer o reino de Deus, estabelecer o reino do Messias. É por isso que ele está dizendo,
para vocês que são nascidos de novo, sentados nas igrejas, aqueles que estão focados no Messias que está vindo, ele está dizendo, ele está vindo para aqueles que estão esperando por ele, de acordo com Lucas 12, do 35 ao 40. E em 2 Coríntios 7, versículo 1, ele diz, aqueles que recebem esta profecia, aqueles de vocês que recebem esta promessa da Nova Jerusalém, da vinda do Messias, eu vi o Messias vir e levar a igreja. Aqueles de vocês que têm esta linda profecia, esta maravilhosa promessa, vocês se purificam a si mesmos, eles se purificam a si mesmos, se purificam a si mesmos, se aperfeiçoando na santidade, arrependimento e reverência e temor de Deus. E é por isso que em 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 3, que descreve o arrebatamento da igreja, o dia que nós estamos anunciando para as nações da terra, o dia da vinda do Messias. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, que anuncia aquele dia glorioso quando o Senhor fisicamente virá e te levará para o céu, o dia do poder. Naquela escritura ele diz que vocês serão glorificados, vocês serão como o Messias, vocês terão um corpo glorioso como o dele. Vocês se lembram da visão de 18 de outubro de 2021, quando ele me disse, vá dizer para as nações, vai dizer para o mundo, vai dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, corpos gloriosos como o meu. Eu podia ver onde ele estava de pé, onde o Messias estava de pé, ele estava totalmente glorificado, o corpo dele estava totalmente coberto com a glória, até mesmo a coroa. Então ele diz, em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, a escritura que celebra essa glorificação que acontece naquele dia para aqueles que estão preparados e santos, ele diz, aqueles que têm esta promessa, aqueles que têm esta profecia que eu estou dando aqui hoje, que eu vi se cumprir, que vai se cumprir. Aqueles que têm esta profecia, eles se purificam a si mesmos. Por quê? Porque o Messias é santo, ele é puro, assim como ele é puro. E ele está dizendo, portanto, ele está pedindo para vocês tomarem a posição do aleijado que estava esperando no tanque de Betesda. O aleijado que estava em angústia por 38 anos esperando pelo Messias para vir e libertá-lo. Que esta deve ser a sua posição, esta deve ser a sua conduta na igreja. Você deve estar totalmente angustiado nesta terra. Você deve estar tão angustiado e esperando. Você mal pode esperar pelo dia quando o Salvador vier e vai te libertar, como aquele aleijado em João 5, do versículo 1 ao versículo 5. Então, Tiago, capítulo 5, do 7 ao 9, ele diz, a igreja está na porta. Portanto, espere pacientemente por ele e habite nele o tempo todo. Ande com ele, não retroceda. Por quê? Porque o juízo está na porta. A qualquer momento ele pode abrir a porta e sair. E é por isso que o Senhor está encorajando vocês, onde quer que vocês estejam, para se prepararem em todas as suas igrejas, em todos os seus lares, nas suas vidas. Então Deus está dizendo que Ele preparou um lugar para os seus eleitos, Ele preparou a glorificação para vocês, e Ele preparou um lugar para vocês. Então, onde quer que seja o seu centro de adoração, onde quer que você esteja reunidos, estejam cientes, vocês que são nascidos de novo, escolhem a santidade e ouvem esta voz do Senhor, a nuvem de Deus. Deus está dizendo que Ele preparou um lugar para vocês, Ele preparou a glorificação para vocês, para te dar um corpo eterno que vai durar para sempre, que jamais vai ficar enfermo, jamais vai entrar em pecado novamente, jamais vai precisar de cirurgia e jamais morrerá. Ele preparou a glorificação para vocês, como você vê em Romanos 8, do 29 ao 30. Ele preparou um lugar para vocês, como nós vimos em João
João 14, versículos de 1 a 3, na casa do Pai. Como nós vimos em Hebreus 11, a cidade de Deus, a cidade santa, o país melhor, outro país. Então o Senhor está dizendo que com este tipo de promessa, isso deve ser uma motivação para você na igreja para buscar a santidade. Isso realmente deve te motivar a buscar o arrependimento, apartar-se do pecado e da santidade, abraçar a santidade. Você não pode adorar em pecado onde as mulheres estão mostrando as suas pernas na igreja. Você não pode fazer isso. Esta promessa do lar eterno, do tesouro eterno, a eternidade com Deus é muito crítica para te motivar para buscar a justiça, buscar a santidade. Isso tem que te fazer também ter um peso pelo mundo perdido, para sair e procurar as ovelhas perdidas e falar para eles a respeito deste reino do Messias que está vindo, o Messias que está vindo. Ele está dizendo, mas hoje, enquanto eu venho para abençoar vocês no poderoso nome de Jesus e levantar aleijados em toda esta nação, abrir olhos cegos, ouvidos surdos e toda enfermidade debaixo do céu, amaldiçoar HIV/AIDS, eu vim para abençoar vocês, que isso também sirva para vocês como um despertamento para vocês levarem a sua salvação cristã muito mais seriamente. Por quê? Porque Deus está dizendo que Ele preparou um lugar para vocês onde Deus vai enxugar as suas lágrimas, onde não haverá mais morte, onde toda a criação será liberta da futilidade, da vaidade, da corrupção, o lugar onde os redimidos vão se alegrar na presença do Senhor e do Cordeiro de Deus eternamente, como uma eterna festa de casamento, um país melhor, o novo céu, a nova terra. Então o Senhor está dizendo que nesta noite, nesta conversa, quando eu venho para abençoar vocês, isso deve fazer com que vocês agora parem com o abuso da graça que vocês veem em toda esta geração. Isso tem que fazer com que vocês agora mudem as suas atitudes em direção à santidade. Isso deve fazer com que vocês entendam que o tempo acabou, que a profecia que eu estou dando da vinda do Messias, o anúncio que o Senhor nos enviou para anunciar para as nações da terra, quando acontecer, a era da igreja terá terminado. A era da igreja terá terminado e se tornará insuportável aqui. Portanto, o Senhor está usando isso para encorajar vocês para se prepararem para a evacuação dos seus santos santificados. Nós sabemos muito bem, no livro de Josué, nós sabemos muito bem, em Josué, capítulo 23, eu vou ler do versículo 14 em diante, ele diz, agora estou prestes, Josué 23, a partir do versículo 14, até o 16. Ele diz, agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, significando, todos têm que morrer. Há uma saída específica, quando todos que estão vivos nasceram e foram criados nesta terra, eles têm que sair desta terra, a não ser que o arrebatamento aconteça. Há apenas algumas poucas exceções. Enoque, e eu conheço um, e ele diz aqui, agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, e vocês sabem, lá no fundo do coração e da sua alma, que nenhuma das boas promessas e profecias que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir, nunca nenhuma falhou. Todas as promessas que o Senhor te deu, elas se cumpriram com precisão. Nenhuma só delas falhou.
Então o Senhor está dizendo que estas profecias se cumprirão. Esta profecia é da palavra de Deus. Deus falou comigo. O Senhor Deus, Ele falou comigo a respeito da vinda do Messias. E Ele deu evidência pela colisão das estrelas de nêutrons que eu comandei. Os terremotos com os quais eu estou ministrando os aleijados que eu levantei. O comandar do céu, inclusive recentemente, em Nakuru, no Hotel América, naquele canopy na entrada, comandando o céu em Paris, França, em Gwangju, Coreia do Sul, Taipei, em Ahmednagar, Índia, em Puerto Ordaz, Venezuela, Lima, Peru, em todo o mundo. Ele deu evidência disto através de sinais e maravilhas, através do testemunho do próprio céu. E ele está dizendo que esta profecia que eu estou dando para vocês hoje, de que o Messias está vindo, ele preparou um lar eterno para vocês. Vem da palavra do próprio Deus. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15, que celebra o arrebatamento da igreja do 13 ao 18, no 15 ele diz, é pela palavra do próprio Deus que esta profecia foi decretada, de que o Messias virá e levará a igreja. E é por isso que em Salmos 33, versículo 6, ele diz, Salmos 33, 6, ele diz, pela palavra do Senhor os céus se formaram, pelo sopro da sua boca os exércitos do céu. Ele falou e tudo se fez. Ele falou, a terra se fez, o céu se fez, o sol foi criado e nós fomos criados. O sol está lá toda manhã saindo. Então ele diz que na vinda do Messias é certo, tão certo quanto a criação. Então vocês precisam se preparar, povo abençoado. O Messias está vindo. Então o Senhor está dizendo que esta profecia tem que encorajar vocês e confortar a igreja globalmente e dar para vocês esperança e confiança que não importa a perseguição nesta terra. Se você perseverar, se você permanecer firme, se você buscar a justiça, buscar o arrependimento e a santidade, ele está dizendo, você vai entrar na glória. Isso deve te encorajar e te confortar. Isso também deve servir como uma advertência para os incrédulos de que o juízo de Deus está vindo para o mundo que rejeitou a Cristo, que Deus tem que julgar. E deve te dar compaixão para sair e dizer para eles que, por favor, o juízo de Deus está vindo. Deus está vindo com justiça. Ele vai julgar o pecado. Apartem-se do pecado. Isso tem que te fazer evangelizar no centro das cidades, nas vilas. Então o Senhor está dizendo que vocês têm que ir iluminar a luz de Cristo. Por quê? Porque o oposto do reino de Deus é o lugar de eterno tormento, o inferno, o lugar para os malditos, o lugar onde o fogo é eterno, é fogo eterno, o fogo que nunca apaga, a punição eterna, o lugar dos ímpios, onde o fogo é como uma fornalha extremamente quente, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo jamais morre, onde os vermes que te devoram aos trilhões, entrando no seu cérebro, no seu sangue, no seu corpo, esses vermes nunca morrerão. Ele diz que se chama as trevas exteriores, onde há ranger de dentes, destruição eterna, o lugar onde você é permanentemente separado de Deus. Ele está dizendo, onde o corpo será destruído eternamente. E o Senhor está dizendo
que este é o lugar para aqueles que rejeitam o arrependimento e a santidade. Aqueles que acham que eles ainda têm tempo nesta terra, quando o anúncio está aqui e a nuvem veio. Aqueles que rejeitam o Evangelho. Ele está dizendo que em Mateus 7, 13 a 14, o próprio Jesus deu esta profecia, que a maioria esmagadora estará caminhando em direção ao lago de fogo. Somente alguns poucos andarão no caminho estreito em direção ao reino da glória. Muitos vão andar em direção ao lago de fogo. Então o Senhor está encorajando vocês hoje a se preparar. Ele está dizendo que aqueles que perecem, eles rejeitam o Evangelho, rejeitam a cruz. Mas vocês que receberam isso, vocês foram salvos naquele dia. Vocês vão receber o perdão de Deus e vocês vão entrar no eterno reino de Deus. Então o Senhor Todo-Poderoso hoje colocou um convite eterno. Ele colocou aqui hoje um convite público para vocês, para se preparar e entrar no eterno reino de Deus. Então, enquanto eu saio do ar, eu abençoo vocês novamente, eternamente, em todos os seus altares onde vocês estão reunidos, que o poder da autoridade das palavras da minha língua profética, no poderoso nome de Jesus, possam levantar os seus aleijados, abrir os olhos dos cegos, abrir ouvidos surdos e se tornarem sensíveis, deletar HIV/AIDS do seu sangue, possa trazer curas para todas as enfermidades debaixo do sol. Que hoje, enquanto vocês entram no seu culto principal de adoração, vocês fiquem encorajados de que o Senhor agora está vindo para vocês, está vindo para a igreja fiel. Que hoje vocês possam ser despertados, estejam alertas. Vocês creem como se este fosse o momento quando o Messias vem, ele vai chegar e levar a igreja. Então, que o Senhor os abençoe enquanto nos preparamos para deixar esta nação, no poderoso nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, aqueles que querem receber o Senhor globalmente, repitam esta oração. Digam: poderoso Senhor Jesus, eu te amo, meu Senhor Jesus, e eu te agradeço, meu Senhor Jesus, por morrer por mim na cruz do Calvário. E eu também te agradeço, meu Senhor Jesus, por ressuscitar por mim e me dar a esperança da vida eterna. E hoje eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ungir com o Espírito Santo e estabelecer a tua palavra no meu coração, para que eu possa estar preparado perpetuamente para a vinda do Messias, para que quando aquele dia chegar, o meu nome possa ser achado no livro da vida, para que eu não entre no lago de fogo, mas entre no eterno reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Povo abençoado, o Messias está vindo. Como enquanto vocês agora entram no seu culto principal, esta é a mensagem que o Senhor trouxe para vocês hoje. As bênçãos do Senhor nas suas igrejas, nos seus altares respectivos, nos altares santos do Senhor onde vocês estão adorando hoje, que o Senhor possa curar os seus amados e te libertar, que o Senhor abra portas para você trazer a vívida evidência da vida dele em sua vida, intervir em suas situações e preparar vocês para o reino de Deus. O Messias está vindo. Toda Rabá, toda Haverim, toda Kulam. Obrigado.